Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Terapia na Prática. Eu sou Sara Machado, psicanalista clínica, e hoje eu vou falar sobre um assunto que vai só completando um pouquinho sobre o que eu falei no último vídeo, que é sobre finanças, né? Sobre a vida financeira. A terapia, a terapia nos ajuda a ampliar, né? Ramificar os nossos pensamentos, a ter uma melhor compreensão de determinada situação em que estamos vivenciando. Então, assim, a prática do dia a dia nos ensina bastante o nosso posicionamento, como a gente vai enfrentar uma determinada situação, contribui muito para a saúde ou para o adoecimento do nosso emocional. E outro dia, nós estávamos à mesa, eu e os meus filhos, né, e estávamos almoçando, e a minha filha de 3 anos, ela acabou, né, de comer, e ela falou assim, olha mamãe, eu não sujei nada. E ela comeu a comidinha dela todinha, realmente, e não caiu nem um grãozinho de arroz fora do prato. E eu comecei a me lembrar de quando ela era bem pequenininha, né, tanto na fase, assim, final da minha gestação, e também depois, né, no primeiro ano de vida, assim, mais ou menos, dela, em que nós nos encontrávamos em um contexto financeiro bastante difícil e que mexe bastante com o nosso emocional, né? Mexe demais, principalmente quando, né, a gente estava acostumado a ter um estilo de vida e depois, né, tem que retroceder um pouquinho, dar uma pausa daquilo que a gente costumava ter. Isso mexe bastante com a gente. E eu lembro que eu ressignifiquei muitas coisas, eu tive a oportunidade de ressignificar muitas coisas na minha vida, na minha história, a partir do nascimento da minha filha. Eu era uma mulher mais forte, mais inteligente, emocionalmente falando. E eu me lembro que quando, né, vinham assim alguns pensamentos, ai, gostaria de ter isso, não vou poder comprar, gostaria de ter aquilo, não vou poder comprar, eu rapidamente substituía esse pensamento por outro. Uma coisa que precisa ficar bem claro para nós é que a terapia não é um pozinho mágico, né? Não é um estalar de dedos e as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar. Não. É sobre ressignificar uma situação que a gente vivenciou e que nos deixou um trauma. É sobre isso. E então requer um esforço nosso. É um trabalho mental mesmo. Então a gente vai ter que colocar ali nossos neurônios para funcionar, vai ter que colocar em movimento a musculatura aí do cérebro para realmente a gente conseguir ressignificar aquela situação. E eu lembro que uma das fases, uma das coisas, né, que eu gostaria que ela tivesse, era uma cadeira de alimentação. E eu falei assim, não vai dar. Tinha outras prioridades. E rapidamente eu mudei o pensamento, eu falei, o que eu preciso para que ela se alimente bem é que ela esteja sentada, segura, né, e eu possa então alimentá-la ou apoiar o prato para que eu depende aí do tipo, né, de como que você vai decidir fazer a introdução alimentar. O seu bebê que vai comer sozinho, ou se você que vai auxiliar. Enfim, eu falei, eu já tenho tudo isso. O carrinho, né, fazia toda essa função. Inclusive, tinha uma bandeja, assim, que dava pra eu apoiar o prato, colocar o copo. A diferença é que não é na altura da mesa. Mas, o que mais importava pra mim como mãe, né, e pra ela, enquanto bebê, era isso. Era ela estar segura de estar ali com o cinto, presinha, né, sem correr o risco de cair, não como uma cadeira assim, solta, né, a mesa, e, e estar ali na posição sentada, né, e eu tinha tudo isso no carrinho. Então, eu falava, nós não podemos nos deixar levar por aquilo que os nossos olhos veem. A nossa tendência de ver algo e imediatamente o nosso cérebro entender que eu preciso daquilo para me satisfazer. Enfim, isso é também chamado de sistema de recompensa, tá? Quando a gente acha que a gente precisa, se eu tiver determinada coisa, determinado objeto, eu vou ser mais feliz, eu vou me sentir melhor. Isso é um grande engano. Não vou entrar muito nesse assunto do sistema de recompensas, mas é um dos próximos vídeos, né, que eu pretendo fazer, levando para esse lado, tá? Da terapia na prática, de como que a gente faz aí nesse sistema de recompensas. Então, eu me lembro que eu entendi que eu não precisava, eu já tinha aquilo que eu necessitava. E eu me recordo que certa vez eu li o Salmo 23, o versículo 1, que diz, o Senhor é o meu pastor e em nada eu tenho falta. Certa vez eu li uma versão que diz que todas as coisas das quais eu necessito não irão me faltar, não irá me faltar. Então, realmente, será que aquilo que eu tanto almejo, que eu tanto desejo, eu realmente necessito ou é apenas um desejo meu? É uma vontade minha, né?
E hoje, né, ela com 3 aninhos, e quando ela falou assim, eu vejo, né, assim, ela comendo tão bem, né, já sentadinha à mesa e não deixa cair nada, enfim, o quanto que isso foi importante, né. E eu não escolhi o método de BLW, né, que é onde a criança vai ali pegando, comendo sozinha. Eu que dava, né, na boquinha dela a comida, porque esse era o desejo do meu coração, tá? Era uma forma de afeto, de carinho. E uma outra coisa muito importante, nós precisamos entender que existem as várias maneiras de se fazer uma determinada coisa. E não é porque o que mais está rolando nas mídias atualmente é isso que a gente é obrigado a fazer, né? Só que a gente tem que estar disposto e preparado a remar contra a maré, digamos assim, mas não no sentido, acho que até é uma expressão equivocada, eu diria, de caminhar para o sentido contrário que as pessoas estão. Então, muitas das vezes, a gente quer seguir um caminho, mas a maioria das pessoas, se não todas, estarão vindo no sentido contrário. Mas isso não quer dizer que a nossa escolha está errada por estarmos sozinhos, mas precisamos ser fortes, corajosos, né? Entender, compreender. Então, o meu desejo era demonstrar todo afeto, carinho, era cuidar da minha filha. Era isso que eu pensava, era isso que eu sentia. Ah, eu quero fazer desse jeito. E quando chegou, né, na idadezinha que ela já comia um pouquinho melhor, é lógico que, assim, acho que foi com um aninho e pouco que eu já comecei deixando ela ir comendo sozinha, assim, e ela comia super bem. Não percebia alteração, nem retardo, nada nela do que se desde os 6 meses eu tivesse feito de uma outra maneira. Então, nós precisamos ser firmes, né? Decidir aquilo que a nossa casa, que a nossa família, que a nossa vida quer, né? Como eu entendo que é a melhor maneira de eu viver a minha vida e governar a minha casa e a minha família. E assim fazer. Não fazer simplesmente porque todos fazem. Eu não preciso ter tudo que as outras pessoas têm. Então, assim, isso poderia, sim, falando aqui, né, como se estivéssemos em um set terapêutico, eu poderia, por exemplo, essa situação ser tão frustrante para mim que poderia me levar, né, para tratar isso na terapia, porque a gente estava em um contexto financeiro, né, um pouco mais difícil, o que envolveu, né, de não poder comprar tantas coisas, então a gente precisava de fato escolher aquilo que era prioridade. Então, algumas coisas, como o exemplo da cadeira de alimentação, a gente entendeu que perfeitamente nós já tínhamos algo que faria a mesma função sem causar dano nenhum, nem a nós e nem tampouco ao bebê, de forma nenhuma. Estava segura, se alimentava bem, né? Então, e na hora eu entendi, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque talvez não faça muito sentido, né, para algumas pessoas, mas de fato é só quem passa, né, por uma situação para entender quanto que aquilo nos afeta, porque na verdade não é aqui sobre a cadeira de alimentação, mas é sobre um momento difícil da vida da pessoa e que está, assim, causando tantas coisas à nossa volta, né? Tantas privações e que está afetando o nosso emocional e o nosso psicológico. Então, é sobre isso, né? Por isso o nome, né, do canal é esse, Terapia na Prática. São questões práticas e simples do dia a dia, mas que se nós não estivermos atentas, pode nos levar a um adoecimento da nossa mente. Porque as doenças mentais, os problemas mentais, né, o estresse, a ansiedade, todas as coisas assim que mexem com o nosso emocional, o nosso psicológico, eles chegam de pouco a pouco. É de pouco a pouco. Você vai perceber que você realmente não tá bem. E ninguém simplesmente entra em depressão porque perdeu um ente querido, porque perdeu um trabalho, porque descobriu uma doença grave. Não, mas porque nunca aprendeu a lidar com questões simples, questões práticas do dia a dia. E essas pequenas coisas foram enfraquecendo o emocional, o psicológico da pessoa. E numa situação dessas, assim, que é mais grave, né? É algo assim, se a gente puder falar a nível de ferida, né? Essa situação, por exemplo, do financeiro, né, que eu citei aí da cadeira de alimentação, a gente poderia comparar a um corte no dedo, né? Mas quando a gente fala aí de uma ferida emocional, de uma tristeza, de uma decepção, vai nos causar choro, vai fazer a gente ficar ali remoendo aquele assunto aí no nível, por exemplo, de alguém que perdeu o seu ente querido. Nossa Deus. É como se você tivesse sido atropelado mesmo por um caminhão e quebrou ali várias partes do seu corpo e vai demorar um bom tempo para se curar. Então, nós podemos, fazendo essa comparação aí, fica um pouco mais fácil, né, a compreensão, o entendimento. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.